Frase, oração e período. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Se você deseja aprender um pouco mais sobre esse assunto, eu te convido a ficar por aqui. Não saia daí, eu volto depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português Funcional. Hoje teremos uma breve introdução à análise sintática. Estudaremos sobre frase, oração e período. Já aproveita para se inscrever, caso você não seja inscrito, deixe aí também o seu joinha e ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações. Vamos então para a nossa aula de hoje. Primeira coisa que eu quero que você se lembre ou entenda, caso você ainda não saiba, o que é análise sintática. Análise sintática é um processo de divisão de um todo e a explicação do papel de cada uma das partes. Se na morfologia nós aprendemos ali sobre as classes gramaticais, o que cada uma delas representa, na análise sintática nós aprendemos a fazer uma análise do papel de cada uma dessas palavras. E na aula de hoje nós vamos entender o que é frase, o que é uma oração e o que é um período. É importante que você domine esse assunto para você conseguir resolver questões mais complexas, tá? Geralmente, as provas de banca não vêm pedindo para você falar o que é uma frase, o que é uma oração ou um período. Mas quando você aprende e você entende o que são, como são formadas essas estruturas, você consegue fazer uma análise sintática completa e resolver questões aí que são muito complicadas aí que as bancas exigem. Vamos então para a definição do que é frase. É toda sentença capaz de nos transmitir ideias, sentimentos, desejos, pensamentos. É qualquer enunciado dotado de significação. A frase pode ser construída de uma só palavra ou de várias. Então, uma frase ela pode ser formada apenas por uma palavra ou ela pode ter na sua estrutura várias palavras. O que determina se aquele enunciado é uma frase ou não é se ela faz sentido, porque eu não posso simplesmente pegar palavras soltas e achar que eu vou formar uma frase. Uma frase precisa ter sentido. Eu posso ter apenas uma palavra, mas se ela faz sentido, então ela é uma frase. Por exemplo, a palavra silêncio. Imagine que você está entrando num hospital e você se depara com essa placa escrito silêncio e ali um ponto de exclamação. Essa palavra silêncio, ela pode ser considerada uma frase, porque ela faz sentido. Você lê aquela frase num corredor de hospital, silêncio, você sabe que você precisa fazer silêncio, porque ali há pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas em tratamento, bebês. E o mesmo ocorre se essa frase estiver, por exemplo, numa biblioteca. Você entra e lê silêncio, você sabe que você precisa fazer silêncio, porque ali é um ambiente de estudo, um ambiente de leitura e o barulho pode incomodar alguém. Então, uma frase ela não precisa ter necessariamente várias palavras, tá? Ela precisa fazer sentido. Pode ser uma palavra ou podem ser várias palavras, desde que faça sentido. O segundo exemplo, ajude-me, por favor. Então, a primeira definição que você precisa guardar sobre frase é que pode ser uma palavra ou várias palavras, mas precisa fazer sentido, tá? Precisa haver aí uma coesão naquele contexto para que seja chamado de frase. Uma observação importante. Uma frase pode ter verbo ou não. A frase que não tem verbo chama-se frase nominal. Então, quando nós temos uma frase que tem um verbo, nós chamamos de frase verbal, e quando nós temos uma frase sem verbo, nós chamamos então de frase nominal, porque ela não tem verbo. Então, como esse primeiro exemplo que eu coloquei, a palavra silêncio, ela não é aí um verbo, mas ela é uma frase, então nós podemos chamá-la de frase nominal. Se nós colocássemos aí o verbo fazer antes da palavra silêncio, poderia ficar faça silêncio. Nós teríamos então uma frase verbal. Então, duas coisas. Uma frase precisa fazer sentido, pode ser formada por uma palavra só ou um grupo de palavras. E quando você tem um verbo numa frase, ela é chamada de frase verbal. Caso não haja verbo, nós chamamos de frase nominal. E as frases, elas podem ser divididas em alguns grupos. Tipos de frase. As frases podem ser
declarativas, interrogativas, imperativas, optativas ou exclamativas. Ao longo dessa aula, nós vamos entender como cada uma dessas frases funciona. As frases declarativas, como o próprio nome já diz, elas declaram alguma coisa, elas fazem uma constatação. Veja bem, enunciam um juízo ou declaram sobre algo ou alguém. Por exemplo, Eliana adorou o vestido, ponto final. Essas frases declarativas, elas apenas trazem uma informação, uma constatação, né, de um fato sobre algo, sobre alguém. Eliana adorou o vestido, ponto. Uma frase, né, declarativa. Eu não estou exclamando, não estou perguntando. Então, nós denominamos essas frases como frases declarativas. Deus é perfeito. Eu estou fazendo, então, uma constatação, né, de um fato. Deus é perfeito. E o outro exemplo, por fim, o sol escondeu-se. Então, as frases declarativas, elas declaram, né, elas trazem uma constatação sobre algo ou alguém, ou um fato ou uma circunstância. Além das frases declarativas, há também as frases interrogativas. Como o próprio nome já diz, elas são frases que questionam ou perguntam algo. Por exemplo, quanto lhe devo? Como chegou tão depressa? Geralmente, as frases interrogativas, elas vão aparecer, obviamente, com um ponto de interrogação, a não ser que sejam frases interrogativas indiretas. Por exemplo, no primeiro exemplo aí, eu coloquei, quanto lhe devo? Eu estou fazendo uma pergunta direta para alguém. Mas eu poderia fazer uma pergunta indireta. Imagine que você está num diálogo, né? Você chegou ali numa loja e você precisa pagar uma conta. Você chega e pergunta, quanto lhe devo? Você fez uma pergunta direta. Mas você também pode fazer uma pergunta indireta. Você pode dizer da seguinte forma, gostaria de saber quanto lhe devo. É também uma frase interrogativa, porém é uma frase interrogativa indireta, tá? Nesse caso, nós não colocamos o ponto de interrogação. Mas, geralmente, as frases interrogativas vão aparecer com o ponto de interrogação. Como chegou tão depressa? Né? Eu poderia reescrevê-la. Gostaria de saber como chegou tão depressa. Nesse caso, eu não colocaria também o ponto de interrogação. Mas, de forma geral, as frases interrogativas são para questionar ou perguntar alguma coisa, podendo ou não aparecer aí com o ponto de interrogação. Temos também as frases imperativas. Representam pedidos ou ordens. Não são apenas ordens, tá? Algumas pessoas falam que frases imperativas são para representar apenas ordens, mas não, elas podem expressar pedidos ou ordens. Por exemplo, não faça isso, Joana. O outro exemplo, não saia daqui. E o outro exemplo, silêncio. Então, nem sempre as frases imperativas vão trazer uma ordem direta sobre alguém. Elas podem também representar um pedido que é feito, né? Não faça isso, Joana. Vai depender também da entonação em que essa frase está sendo proferida, né? Não faça isso, Joana. Não faça isso, Joana. Então, depende muito da entonação, tá? Pode ser um pedido, pode ser também uma ordem. Frases optativas representam desejos. Por exemplo, Deus te abençoe ou espero que tudo termine bem. As frases optativas, elas vêm um tanto que carregadas de sentimentos, né, do emissor, né? Elas expressam aí o desejo, o sentimento de alguém. Deus te abençoe, né? Espero que você melhore, espero que tudo termine bem. Então, nós usamos as frases optativas para expressar um desejo, né, uma vontade que nós temos em relação a algo. Frases exclamativas representam admiração, susto, entre outras situações. Por exemplo, nossa, quanta gentileza, né? Eu estou expressando aqui que eu estou admirada, né? De repente eu não esperava tanta gentileza, então eu uso a frase exclamativa. Um outro exemplo, uau, que belo carro. Então as frases exclamativas representam admiração, susto ou outras situações aí que também envolvem a emoção do emissor. Então, essa foi a parte inicial do nosso vídeo, onde nós falamos sobre as frases, né, o que é uma frase e os tipos de frase que existem. Agora eu quero que você entenda o que é uma oração. Oração é a frase que apresenta verbo ou locução verbal. Por exemplo, eu e meu pai viajamos para Maranhão.
Perceba que nessa frase nós temos o verbo, né, a flexão do verbo viajar. E no segundo exemplo, as festas natalinas estão se aproximando. Então, quando nós temos aí uma frase que apresenta verbo, nós podemos chamá-la de oração. Verbo ou locução verbal. Lembrando que locução verbal é quando nós temos uma palavra ou mais com valor de verbo. Então, no caso da oração, quando você tem uma frase que tem um verbo ou uma locução verbal, então ela é denominada de oração. Já o período é a frase estruturada em oração ou orações. E aí nós temos período simples e período composto. Então, uma frase, ela pode ter uma palavra ou mais palavras que façam sentido. A oração é uma frase que possui verbo, enquanto que o período, ele é composto por uma oração ou mais. Então, geralmente, no período, nós vamos ter mais de um verbo. Nós temos aí o período simples e o período composto. Período simples é a frase constituída por uma só oração, né? Um só verbo ou uma só locução verbal. Por exemplo, ó, fomos à praia ontem. Nesse primeiro exemplo, eu tenho apenas um verbo, né, que é uma flexão aí do verbo ir. Fomos à praia ontem. No segundo exemplo, dancei muito durante o baile. Nesse caso, eu tenho o verbo dançar, né? Dancei muito. Então, nessas duas orações aí, eu tenho apenas um verbo. Então, eu chamo essas estruturas de período simples. Há também o período composto. É a frase constituída por duas ou mais orações, né? Ou seja, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Por exemplo, fui à praia ontem e nadei muito. Perceba que nesse período eu tenho dois verbos, né? Fui e nadei. Fui à praia ontem e nadei muito. Então, nesse caso, eu tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos, né, ou duas locuções verbais. Então, sempre que você tiver mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, você tem, então, um período composto. Segundo exemplo, dancei muito durante o baile e fiquei exausta. Nesse caso, eu também tenho dois verbos, né? Dancei e fiquei. Então, nesse caso, também eu tenho um período composto, porque eu tenho aí a presença de dois verbos, né? Duas orações. Pessoal, essa foi então a nossa aula de hoje. Nós fizemos uma breve introdução, né, ao que é frase, oração e período. Para recapitular, a frase é quando você tem uma palavra ou mais que faz algum sentido para o receptor. A oração é quando você tem a presença de um verbo numa frase e o período é quando você tem um verbo ou mais, né? Formando então um período simples ou um período composto. Se você gostou dessa aula, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Continue aí ligado aos nossos conteúdos, porque as próximas aulas nós vamos aprofundar sobre análise sintática. Obrigada por ter assistido até aqui, até a próxima, tchau, tchau!